TV PEN dá início à entrevista A Negociação do Poder no Reino Visigodo, com a professora Sabine Panzram e o professor Paulo Pachá. Sabine Panzram possui doutorado em História Antiga pela Universidade de Münster e lecionou em instituições de ensino superior, como as universidades de Münster e Tübingen. Desde 2017, Sabine é professora catedrática da Universidade de Hamburgo. E desde 2010, junto com Markus Trunk, é coordenadora de Toletum, uma rede interdisciplinar para jovens investigadores que pesquisam a Península Ibérica, na Antiguidade e na Alta Idade Média. Desde 2020, a professora é coeditora, junto com Stefan Heidemann, do Romansland, um centro de estudos avançados da Universidade de Hamburgo. E desde 2021, dirige, junto com Laurent Brassou, o projeto Atlas, sobre as cidades tardo-antigas no sul da Península Ibérica e no norte de África. Dentre seus temas de pesquisa, podemos destacar o estudo das cidades romanas em diversas regiões do Império e estudos sobre a institucionalização da cristandade. O trabalho mais recente da professora tem como foco o desenvolvimento urbano durante a chamada Longa Antiguidade Tardia e argumenta em prol da continuidade das estruturas urbanas romanas na Península Ibérica, para além do recorte tradicional representado pelo ano de 711. Tais pesquisas se associaram a diversas publicações, entre livros e artigos. Destacamos aqui as obras O Poder das Cidades, a Península Ibérica, da Antiguidade Tardia ao Início da Era Moderna, de 2019, e Entre Civitas e Madina, O Mundo das Cidades na Península Ibérica e no Norte da África, séculos IV ao IX, produzido com Laurent Callegarin e publicado em 2018. Por sua vez, Paulo Pachá possui doutorado em História Medieval pela Universidade Federal Fluminense e lecionou em instituições de ensino superior, como a UF e a Fundação Getúlio Vargas. Desde 2019, Paulo Pachá é professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é um dos coordenadores do PEN, Programa de Estudos Medievais, além de membro do Centro Ciro Cardoso de Pesquisa do Pré-Capitalismo e da Rede Toletum, mencionada anteriormente. Dentre os seus temas de pesquisa, podemos destacar o estudo dos aspectos políticos e econômicos do Reino Visigodo de Toledo, com destaque para as formas de intercâmbio e o processo de integração política do reino. Sua pesquisa atual tem como foco a análise dos concílios da Igreja Ibérica como espaço de construção do consenso aristocrático. Essas pesquisas tiveram como resultado diversas publicações, dentre as quais destacamos os artigos Lei, Redes de Poder e Integração, Rei Seisvinto e o Liber Iudiciorum, de 2017, e Nomear e Controlar, Espaço e Poder no Processo de Integração do Reino Visigodo de Toledo, de 2019. Recentemente, em 2020, os professores organizaram a obra O Reino Visigodo, a Negociação do Poder na Península Ibérica pós-romana, cujas temáticas se relacionam ao escopo dessa entrevista. A proposta é iniciarmos a entrevista com algumas questões preparadas pela equipe organizadora da TV PEN sobre o assunto e, em seguida, escolhermos algumas perguntas da audiência. Assim, a ideia é que a atividade tenha entre 40 e 60 minutos de duração. Lembramos, antes de passar as perguntas, lembramos aqueles que estão assistindo à entrevista ao vivo e que desejarem receber os certificados, que vamos incluir em nosso chat durante a transmissão o link para a lista de presença. Nesse caso, pedimos que preencham essa lista com os nomes completos e as demais informações que forem solicitadas. Então, partindo agora para a melhor parte, as questões, para o nosso debate, eu queria agradecer imensamente a professora Sabine e ao professor Pachá pelo aceite em participar dessa atividade e queria começar perguntando a vocês qual a avaliação que vocês fazem sobre o campo de estudos históricos a respeito do Reino Visigodo, que vem se desenvolvendo nos últimos 10 anos, no recorte da última década, né, de 2010 em diante. Como é que vocês avaliam que se configura esse campo de estudos atualmente? Ok, bom, acho que eu posso começar a responder essa. Primeiro, eu não vou agradecer o convite, porque esse foi um convite que combinamos juntos no grupo. Mas eu vou agradecer muito a presença da Sabine, que topou participar da atividade, para a gente conversar um pouco mais sobre esse livro. Foi uma experiência bem interessante organizar. Respondendo diretamente à sua pergunta, Paulo, eu acho que, de maneira geral, a história medieval e a história antiga vem se transformando muito na última década.
Mas pensando especificamente isso que a gente poderia chamar de estudos visigodos, que engloba não só a história, nesses últimos 10 anos eu acho que tem 3 grandes transformações que têm tido bastante impacto. A primeira é um aumento cada vez mais frequente, eu acho que isso tem muita relação, por exemplo, com o desenvolvimento da internet, da internacionalização. No caso dos estudos visigodos, internacionalização em 2 sentidos. Então, por um lado, o mais óbvio, que mais pesquisadores de fora da Espanha trabalhando com esse tema. Isso não é exatamente novo, essa tradição, então a gente tem pesquisadores ingleses na Alemanha, na Itália, na França, e mesmo no Brasil já trabalham com isso fora desse recorte há mais de 10 anos, mas eu acho que isso tem sido intensificado nesses últimos 10 anos. Mas o caráter mais importante, o segundo sentido dessa internacionalização, me parece que é uma certa superação da ideia de que o período visigodo é parte fundamental desse passado nacional da Espanha moderna. Então, olhar para o reino visigodo como um reino alto-medieval, ou na Antiguidade Tardia, sem ter tanta ênfase nisso como um elemento central da formação da identidade espanhola ou da formação do Estado espanhol. Então, acho que nesse caso não tem só mais pesquisadores internacionais de fora da Espanha trabalhando nisso, mas o tema, de alguma maneira, a área de estudos se internacionalizou também, não é vista mais numa conexão tão direta com a Espanha moderna, ainda que, claro, isso tenha o seu papel, inclusive, para desenvolver a crítica disso. Um outro elemento disso, eu acho que é a questão da interdisciplinaridade. Então, o desenvolvimento da arqueologia, desde a década de 90, certamente transformou muito a área, esse desenvolvimento acelerado da arqueologia espanhola. Mas eu acho que nesses últimos 10 anos, essa perspectiva interdisciplinar ficou ainda mais forte. Então, englobando não só esse desenvolvimento da arqueologia, as análises propriamente arqueológicas, mas também outras áreas, a epigrafia, a numismática, todas essas áreas que já tinham um desenvolvimento prévio, acho que nesses últimos 10 anos convergem de maneira muito mais orgânica. Então, a gente tem as análises propriamente históricas, ou propriamente arqueológicas, ou propriamente numismáticas, conversam, me parece, muito mais. E a gente começa a ver a produção de trabalhos que necessariamente tem que dar conta de todas essas formas de evidência, de todas essas análises específicas, e isso certamente é importante para a gente ter um entendimento muito maior e muito mais aprofundado da sociedade visigoda. E o terceiro elemento que me parece que é importante também, que mudou nesses últimos 10 anos, mas talvez comece agora a se desenvolver com mais ênfase, é um certo impacto do desenvolvimento da história global. No caso dos estudos visigodos, isso me parece que funciona tendo como consequência uma perspectiva mais mediterrânea para olhar para o período visigodo, ou para a Península Ibérica, o que a gente poderia chamar de um período visigodo. Isso vai se dar tanto pensando os vínculos entre a sociedade visigoda e outros reinos, outras sociedades mediterrânicas. Então, a gente pode pensar o vínculo com a Gália, com os merovingios, ou o vínculo com a Itália, com o Papa, por exemplo, mas também numa perspectiva mais geográfica, enfatizando, por exemplo, os vínculos entre a Península Ibérica e o norte da África, o que é absolutamente essencial para entender o desenvolvimento da própria Península Ibérica. Então, eu entendo isso como efeito desse desenvolvimento de uma certa ideia de história global, mas que, no entanto, aparece, nesse caso específico, como uma globalidade restrita, bastante centrada no Mediterrâneo. Então, minha avaliação seria essa, assim, desse desenvolvimento dos últimos 10 anos. Acho que essas 3 linhas são bastante centrais. Perfeito, Paulo. E dando prosseguimento, acho que um desdobramento até do que já foi falado, queria que vocês falassem um pouco sobre quais são as contribuições específicas que vocês trazem para o campo, que vocês consideram, em linhas gerais, que os estudos de vocês trazem nesse contexto. Antes que contestar esta pregunta, buenas tardes también o buenos días, según perspectiva.
De mi parte, es un gran placer estar aquí hoy con ustedes y la verdad es que estoy encantada de poder presentar junto con Paulo Pachá aquí este tomo que ha sido, digamos, el resultado de una conferencia que hemos organizado y que ha tenido lugar en 2018 en Hamburgo, en la Casa Warburg más concretamente, y la verdad es que hoy estando aquí y hablando sobre este libro y los estudios visigodos, es un recuerdo muy maravilloso de un tiempo pre-COVID, en el cual los congresos internacionales, además con presencia transatlántica, han sido lo más normal del mundo, ¿no? Pero bueno, o sea, volviendo a la pregunta o también retomando un poco los criterios que ha desarrollado Paulo en su respuesta, sí que me gustaría subrayar un aspecto más, aparte de la interdisciplinaridad o transversalidad de la internacionalización y del hecho, el hecho que creo que por primera vez se puede decir que se puede estudiar la historia del reino visigodo y de su sociedad sin tener detrás una tarea concreta de poner en relación los resultados de la investigación con, digamos, el objetivo político. Porque es cierto que el estudio de esta época, de estos 250 años en la historia de España, de la península ibérica, siempre han sido vistos, sobre todo por parte de la historiografía nacional conservadora católica en mayoría, como, digamos, la cuna, el nacimiento del Estado español actual, ¿no? De los últimos 50 años, para así resumirlo un poco superficialmente. Entonces creo que después de la muerte de Franco, en cierto sentido, también se liberó la historiografía española y los colegas que se dedican a la investigación histórica en este ámbito se han liberado mentalmente de tener esta tarea y por primera vez se han podido dedicar al estudio de esta época sin intención, sin tener que ligar el pasado con el presente. Y yo creo que eso realmente es lo que debería ser la tarea de la ciencia. Poder estudiar y llegar a unas conclusiones sin ya tener, digamos, predeterminado el resultado y que eso sirve dentro de la sociedad para objetivos políticos. O sea, es por primera vez en su historia una investigación sin que sea instrumentalizada, para así decirlo. Eso solo para añadirlo y también para decir que yo creo que el acercamiento que podemos hacer hoy en día es también uno que se inscribe dentro de la corriente de los estudios romanos y postromanos que han surgido a partir de los años 70 a causa de la obra de Peter Brown, que aunque ya pasaron 50 años, desde el 71 se publicó esta obra de referencia que permitió por primera vez ver la historia del Mediterráneo desde 200 a 800, ¿no? O sea, verlo todo, digamos, en una perspectiva de larga duración, de longue durée, y entonces, por primera vez, se ha podido saltarse las periodizaciones tradicionales, porque normalmente hasta finales, digamos, de los años 80 o incluso comienzo de los 90, los que nos dedicamos al estudio de la historia de la antigüedad deberíamos habernos parado justo a finales del siglo IV, ¿no? Y incluso antes, a finales del siglo III, ya con Diocleciano se acabó, ¿ya? Y hubiéramos dejado el campo de los llamados estudios visigodos a los que se dedican
al estudio de la sociedad germánica, para así decirlo, ¿no? Eran especialistas de historia visigoda a los cuales, al revés, nunca les hubiera ocurrido referirse a los siglos anteriores para explicar estructuras de sociedad, de economía o lo que fuera dentro de lo que les tocaba a ellos en estos 200 o 300 años, ¿no? Y eso me parece sumamente importante, que partiendo de la historia romana, estudiando los visigodos, nos podemos dedicar a estudiar a ellos, digamos, como un reino postromano más, si queremos, por ejemplo, ¿no? O decir que lo incluimos dentro de la historia romana y lo atribuimos a la Long Late Antiquity, y así seguimos buscando estructuras romanas que reflejan ciertamente la perseverancia, digamos, de estructuras que ya podemos constatar en época imperial. Y yo creo que eso es o ha sido realmente lo novedoso que podemos decir desde un punto de vista metodológico. Eso me parece muy importante. Y refleja, dicho de otra manera, refleja también la interdisciplinaridad o la transversalidad, porque si yo me dedico al estudio de la epigrafía romana, también puedo tener en cuenta las inscripciones del año 600, por ejemplo, ¿no? Analizándolos como una expresión de la actitud epigráfica que tiene una tradición que remonta a época imperial, pero que se refleja empleando ciertos términos y tal en esta época ya romana tardía, ¿no? O sea, yo diría que eso es realmente el gran paso que se ha dado en las últimas 10 o 20 años, vamos, ¿no? O ahora casi ya son 30. Pero yo creo que en las 3 décadas pasadas eso han sido realmente los pasos importantes que han llevado a que hoy en día se puede estudiar esta época como una época tal cual, igual que 200 años anterior, la época imperial. Y yo creo que eso ayuda mucho, en cierto sentido. Sim, completamente de acordo. E retomando então um pouco, acho que de alguma maneira tanto as minhas pesquisas e também as pesquisas da Sabine levam em conta todos esses desenvolvimentos dos últimos 10 anos, e pensando exatamente em qual tem sido, ou como que eu vejo a contribuição do meu próprio trabalho, acho que de maneira mais geral tem um aspecto que está muito diretamente relacionado com isso tudo que foi falado, que é repensar um pouco os modelos utilizados pela historiografia nos últimos 40, 50 anos sobre os estudos visigodos. Então, acho que qualquer um que se dedique, no primeiro momento, a analisar o período visigodo, encontra uma historiografia anterior muito centrada em determinados modelos. E todas as transformações que vêm acontecendo nos últimos 30 anos, ou 20, ou mesmo 10, põem em questão esses modelos e põem em questão quais são as características centrais que vão ser atribuídas a esse período. Então, o meu trabalho, a minha pesquisa desde o doutorado, tem sido muito orientada para pensar quais são esses modelos, que muitas vezes são implícitos, não são explicitados pela historiografia, e, ao mesmo tempo, desenvolver ou propor novos modelos. Acho que, muito em linha com o que eu tinha mencionado antes, o meu trabalho começa tendo uma característica primordialmente textual. Então, isso, naquela antiga divisão, antes desse desenvolvimento interdisciplinar, aos historiadores os textos. E acho que, no entanto, essa transformação desses últimos anos vem deixando claro, para mim, pelo menos, como que é necessário ampliar a base das evidências que são utilizadas na pesquisa. Então, isso é uma coisa que eu tenho tentado fazer nos últimos anos, por exemplo, dar conta de outros tipos de evidência, por exemplo,
evidência arqueológica. E de maneira mais específica, uma contribuição que eu acho que eu tento levar a cabo com a minha pesquisa é também a questão de pensar esse desenvolvimento do reino para além dos grandes marcos, grandes e tradicionais marcos, né? Então, de um lado, 589, com o Terceiro Concílio de Toledo, e do outro lado, 711, com a conquista árabe. E isso também tem a ver diretamente com o que a Sabine estava destacando antes, como que os visigodos não surgem como visigodos na Península Ibérica em 589 e como que não acabam em 711. Então, como que esses dois grandes marcos têm que ser relativizados. Eles podem funcionar como orientações muito gerais, mas se limitar dentro desse espaço muito delimitado, limita a própria pesquisa, limita o nosso entendimento, porque parece que é um intervalo que acontece dentro desse período e que não tem nenhuma relação com o que vem antes nem com o que vem depois. Então, acho que tentar matizar a importância desses marcos também é uma contribuição importante. Enfim, outros pesquisadores também vêm desenvolvendo isso. Ótimo. E aí, bom, agora partindo de maneira mais específica para a obra, né, negociação de poder no Reino Visigodo, eu queria que vocês falassem um pouco a respeito da própria composição dos autores, dos capítulos, considerando a questão até citada já em resposta sobre a internacionalização, a interdisciplinaridade. Como é que foi pensar essa obra em termos estruturais? Começo eu, então, e você complementa? Sim? Sim. Bom, como a Sabine já tinha mencionado, essa obra nasce desse colóquio que acontece em Hamburgo em 2018, justamente no enquadramento desses eventos da rede Toledo. Então, anualmente acontece esses eventos e em 2018 ele foi dedicado ao Reino Visigodo. Um dos objetivos do colóquio era justamente traçar esse panorama dos estudos visigodos na época, em 2018, um panorama do campo, e também colocar em diálogo direto diferentes tradições historiográficas, pensando aí, nesse caso, a internacionalização. Então, na época, eram participantes de 7 países diferentes e também de áreas diferentes. Eram historiadores, arqueólogos, alguns trabalhando com numismática, outros trabalhando com epigrafia. Então, esse, de fato, era, desde o início, um dos objetivos do evento. E o evento foi estruturado em torno do conceito de poder, e, a partir daí, alguns temas foram pensados. Então, a relação entre poder central e poder local, a relação entre poder e etnicidade, como que o poder é representado, e a relação entre poder e igreja. E essa era a estrutura básica do colóquio. E aí eu me lembro que, já terminando o evento, um dos participantes era o professor Javier Arce, e ele comentou como que o evento vinha sendo interessante e como que seria uma boa ideia publicar aqueles trabalhos no formato de uma coletânea, né, um livro. E a gente conversou sobre essa ideia e logo depois recebeu um convite da Amsterdã University Press para publicar essa coletânea com eles. Então, não existe uma sobreposição completa entre os participantes do colóquio e os participantes do livro, né? Alguns participaram do colóquio, não participaram do livro e vice-versa, mas essa estrutura básica orientou tanto o colóquio quanto a estruturação do livro. Então, era isso, uma seleção que desse conta de mapear como que esses estudos visigodos aparecem hoje, com base nesses dois elementos centrais, interdisciplinares e internacionais. E, ao mesmo tempo, como que estabelecer um tema único, ou seja, o poder. Para fazer isso, era necessário dar conta das diversas dimensões do poder, sempre pensando a relação entre cada uma dessas dimensões. E, no final das contas, o objetivo era tentar fornecer elementos para a criação de uma nova narrativa sobre o Reino Visigodo. Então, justamente pensando no que é essa narrativa tradicional, de uma historiografia já bastante antiga, e que, a partir de que elementos de pesquisas recentes, uma outra narrativa poderia ser formada. O livro pretende ser uma contribuição a isso.
Sabine, quer complementar? Solo mencionar que hemos intentado digamos, enmarcar los estudios más específicos sobre el reino visigodo, em, poniendo o pidiendo también una ponencia sobre la España tardorromana, justo antes de la llegada de los visigodos. Y para cerrar, hemos pedido a un colega de los estudios islámicos que nos cuente un poco desde su perspectiva cómo fue, digamos, cómo han sido los últimos días del reino visigodo, ¿no? Sin darle este dramatismo, porque ya sabemos que la cosa no se acaba de noche a día. Y justamente para subrayar, digamos, este carácter de proceso que haya tenido la transformación que al final ha tenido lugar, pasando, digamos, de un reino visigodo a lo que ha sido y que se ha desarrollado a lo largo del siglo VIII como dominio de los omeyas, para ver un poco cuál es la perspectiva que toman las crónicas omeyas en cuanto a las crónicas árabes, y también la evidencia arqueológica en cuanto a esta llamada ruptura, porque tradicionalmente se ha dicho que la conquista de la península ibérica por parte de estos omeyas o árabes y bereberes ha implicado una gran ruptura, ¿no? Porque ha sido una conquista violenta, catastrófica y como se quiere llamarlo, pero evidentemente, y este subraya el colega Julián Ortega, esto se puede decir que ya no es así. O sea, el estado actual de la investigación nos dice muy claramente que ha sido una conquista por pactos. Y eso es algo que, a razón de nuevos hallazgos, como por ejemplo estos nuevos sellos de plomo que han sido emitidos por parte de las ciudades que pactaron con los invasores, que ha sido más o menos realmente había invasión, eso sí, nadie lo va a negar, pero ha sido una conquista por pactos, y eso quiere decir una transformación lenta, ¿ya? Y eso nos ha parecido muy importante, esto, que los estudios, digamos, de la sociedad y del reino visigodo quede enmarcada, englobada entre lo hemos llamado prólogo y un epílogo, pero yo creo que refleja muy bien este concepto de una historiografía de larga duración, ¿no? O sea, yo creo que esto realmente ha merecido la pena, porque también en los debates que hemos tenido en aquel entonces en Hamburgo, ha quedado demostrado que esto ayuda a poner las cosas en su sitio, para así decirlo, ¿no? Para poder analizar también un proceso dentro de la sociedad visigoda, no como algo singular, sino como un proceso de los demás que se puede encontrar y analizar en la península ibérica en estos siglos. Ótimo, obrigado. Bom, queria lembrar a audiência que nos assiste que as perguntas podem ser incluídas no chat a qualquer momento da entrevista. E queria perguntar, vocês já começaram a falar um pouco, a gente tem insistido aqui nas entrevistas que a gente faz em saber um pouco mais do processo de produção da obra, né? A questão editorial em si. Nesse sentido, queria que vocês falassem um pouco sobre quais foram os desafios, tanto esperados quanto inesperados, que se apresentaram na hora de organizar a obra, não tanto o colóquio, mas especificamente a obra. Es una buena pregunta. Yo creo que se podría decir que digamos, un desafío intelectual ha sido, por ejemplo, como ustedes pueden ver, o como ya saben, en el título queda muy presente, lógicamente, la cuestión del poder.
Entonces, hablando del poder, que ha sido para nosotros un poco, digamos, la palabra central, la palabra clave para intentar entender diversos procesos dentro del reino visigodo, es lógico que hay que intentar definirla, ¿no? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de poder? Entonces, para el coloquio lo habíamos dejado abierto, o para decirlo de otra manera, habíamos dicho que vamos a partir de la definición de Weber, de Max Weber, del poder, porque creemos que esto es una definición bastante amplia, bastante, digamos, operable, que ayuda desde su punto de vista sociológico a encontrar y analizar procesos de negociación, por ejemplo, dentro de las estructuras de poder. Y yo creo que Pablo puede decir más con respecto a esta pregunta. Así que solo para terminar, esto por un lado ha sido una ventaja porque los autores se lo han tomado positivo y han intentado implicar este concepto de poder en sus trabajos y en sus artículos. Por otro lado, siempre, y eso es un desafío, creo, de todos los coloquios y de todos los tomos editados que luego salen, siempre hay quien se escape de esta definición, lógicamente, ¿no? Porque no le parece lo suficientemente lógico, no le convence. Pero yo creo que eso es eso, o sea, es uno de estos desafíos con los cuales hay que luchar, y eso también hay que tomárselo positivamente porque al final enriquece el debate, ¿no? Así que yo diría que lo hemos hecho bien, pero a lo mejor hablando más o poniéndose más de acuerdo con los participantes, también se hubiera podido llegar a una definición aún más estricta. Tal vez, ¿no? Sim, e pensando mais especificamente no processo editorial de organização, eu acho que foi comparativamente um processo tranquilo. Certamente contar com a colaboração da Sabine nisso foi essencial, por ter já bastante experiência com esse tipo de processo. Mas a gente teve uma sorte muito grande com a editora que publicou o livro, então a Amsterdã University Press, ao longo do processo, sempre esteve bastante atenta. Foi um processo longo, né? Muitas versões, muitas idas e vindas dos textos, muita verificação dos detalhes, mas, ao mesmo tempo, um processo bastante tranquilo. E também muita sorte de contar com a colaboração dos autores. É isso, é um número bastante grande de colaboradores no volume, mas que, talvez até de maneira surpreendente, a maior parte dos prazos foram cumpridos na sua quase totalidade. Então, felizmente, não tivemos que lidar com muitos atrasos, nem nada semelhante. E isso, o processo é sempre uma satisfação, depois de um processo tão longo, ter o livro em mãos. Então, nesse sentido, acho que é uma contribuição importante e que, ainda que tenha sido um processo longo, foi um processo que valeu a pena. Que, no final das contas, é uma contribuição interessante para a área e promove novos debates, né? No final das contas, esse é sempre o objetivo de publicar um livro. Registrar aquelas ideias que estão ali, mas também, a partir daquelas ideias, que outros debates podem aparecer. Excelente reflexão, Paula. Vou pegar, inclusive, carona, vou pegar um gancho no que você acabou de falar no final, né, sobre a possibilidade do livro influenciar, enfim, que tipo de repercussão ele pode ter. E aí queria saber de vocês, em linhas gerais, é claro, é outra coisa que a gente tem recorrentemente perguntado nas entrevistas, especificamente sobre o Reino Visigodo e os debates que envolvem o tema, qual é a avaliação que vocês fazem sobre o panorama editorial
para os próximos anos? Quer dizer, uma pergunta de prognóstico, né? Mas como é que vocês avaliam o cenário para os próximos anos, para a década de 2020? Coloquemos assim. Yo creo que ahora mismo, y eso se refleja, por ejemplo, en la colección en la cual hemos editado este libro en Amsterdam University Press, los estudios sobre los visigodos están viviendo un auge, o sea, están creciendo mucho, para no decir muchísimo, cuando se vean todos los títulos que salen, sobre todo en inglés. Se ha puesto en cierta medida de moda para los colegas también anglosajones. Nunca han salido tantos libros en inglés. Antes era más bien un campo de investigación, digamos, dominado por los españoles, lógicamente, por los colegas españoles, en cierta medida también por los de Portugal. Pero ahora esto va a ser, creo, dominada por la presencia anglosajona. Y lo que es, digamos, lo que está por ver, porque sabemos también de ciertos proyectos editoriales, como por ejemplo un Companion of Visigothic Spain, que se va a publicar dentro de poco en el editorial Brill, que hay muchos proyectos que se caracterizan por enfocar los estudios desde, digamos, perspectivas, yo diría, entre comillas, frescas, ¿no? O sea, tomando las preguntas que se hacen ellos en ciertos ámbitos, por ejemplo, la cuestión de la etnicidad, ¿no? Que es un debate que se sigue haciéndolo, y yo creo que en cuanto a eso van a salir más estudios, lógicamente, ¿no? Luego, un gran tema también, aparte de lo del poder, siguen siendo las ciudades. O sea, estamos esperando estudios de Recópolis, que al final es la única ciudad visigoda de la cual tenemos estudios, la única que sigue funcionando ahora como yacimiento arqueológico. Luego estamos esperando, deseando que salga algo y que salen más estudios sobre Toledo, la capital del reino visigodo. Al final sabemos poco de momento, entonces estaría bien, y yo creo que tendrá que salir, siguiendo los trabajos arqueológicos, tendrán que salir estudios sobre la Vega Baja, la cuestión de la topografía de Toledo. Otro gran campo de investigación, la iglesia, también, ¿no? O sea, el mismo Paulo con sus estudios, por ejemplo, sobre los concilios, sobre la aristocracia. Yo creo que eso van a ser campos de investigación, por un lado, digamos, desde el punto de vista anglosajón, combinando cuestiones de las ciencias sociales. Eso será una corriente, y por otro lado, aumentando nuestro conocimiento, o sea, lo que acabo de decir en cuanto a topografía, arqueología y lo demás. Yo creo que eso van a ser, dentro de los próximos 10 o 20 años, van a ser un poco las dos partes en las cuales están, o yo me imagino por lo menos que van a ser las dos partes en las cuales vamos a tener mucho más trabajos que hemos tenido hasta ahora. O sea, yo diría que eso es realmente un ámbito de investigación en auge, y va a seguir siéndolo, eso sí. Y last but not least, como suelen decir siempre, vosotros mismos, o sea, en Brasil también ahora hay una escuela, digamos, de estudios visigodos, que se dedican desde esta perspectiva también, al final, de las ciencias sociales, al estudio de esta sociedad. Y entonces, con esto contribuyendo a la internacionalización de estos estudios. Y yo creo que lo que hace falta es eso, presencia o dándole visibilidad a los resultados de la investigación que se están haciendo
a través de publicaciones, ¿no? Perfeito. Olha, a gente tem algumas perguntas no chat já disponíveis. Tem uma pergunta da Júlia Carvalho, que pergunta a vocês, né, especificamente ao professor Paulo. O professor Paulo citou a mudança na abordagem da metodologia em relação aos estudos visigodos nas últimas décadas. Como isso impactou nos estudos acerca do tema? Explorar um pouco a temática. Acho que a Sabine também mencionou essa questão metodológica e acho que ela pode complementar na sequência. Mas eu tinha enfatizado um pouco como que essa metodologia está relacionada com essa interdisciplinaridade. Então, por exemplo, pesquisas que têm um caráter, como, por exemplo, a minha no doutorado, um caráter textual muito pronunciado, essa transformação dos últimos anos vem mostrando como que essa análise textual sistemática é importante, mas como que ela tem que ser acompanhada também com uma análise em paralelo de outras formas de evidência, por exemplo, da arqueologia. Então, uma integração, né, o que eu estava pensando numa mudança de abordagem em metodologia, especificamente, era uma integração de análises de evidências diferentes. Isso é uma questão, por exemplo, muito clara na questão do campesinato visigodo. Então, a gente tem, especialistas vão destacar como que a evidência textual apresenta características, né, apresenta um panorama sobre o campesinato e a evidência arqueológica apresenta outro. Então, por exemplo, um desafio que tem a ver com essa transformação e com essa mudança metodológica é encontrar maneiras de integrar esses dois panoramas, que no final das contas são evidências falando sobre a mesma sociedade. Então, a gente precisa entender de maneira mais específica porque que um apresenta, constrói determinado panorama e outro um panorama diferente e como que essas coisas podem ser integradas. Então, não é uma questão de subordinar nem a evidência material à evidência textual, nem a evidência textual à evidência material. Claro que elas têm suas especificidades, mas ao mesmo tempo de caminhar para uma integração cada vez maior dessas formas diferentes de evidência. E a Sabine tinha mencionado a questão da cronologia, né? Que eu acho que também é outra mudança metodológica nesse sentido importante, como que a gente enquadra aquela sociedade. Professora Sabine, deseja comentar? Maravilha. Então, a gente pode passar para a próxima? Tem uma pergunta da Andréia Silva, que pergunta aqui. As contribuições vindas da arqueologia têm mudado de forma radical as perspectivas historiográficas já consolidadas na própria historiografia? Qual é o impacto da arqueologia nesse cenário que vocês apresentaram para a gente aqui, especificamente no campo arqueológico? Sabine? Se não... Não. Escuta? Perdona. Não, agora sim. Sí. Ahora sí, perdona. Radical es una buena pregunta. O sea, radical. Sí, a veces puede pasar. Estoy buscando un ejemplo para poder dar un ejemplo claro, digamos, de lo que sea radical. Yo diría que sí, esto pueden hacer las excavaciones arqueológicas. Lo que pasa es que la arqueología de la época visigoda es una arqueología muy específica. Quiere decir que tiene que ser llevado a cabo por especialistas de la época. Y esto es justo el problema. O sea, ya he dicho que Recópolis es la única ciudad, única fundación de época visigoda que tenemos y en la cual los arqueólogos realmente pueden llevar a cabo sus trabajos. Entonces, ¿qué es lo que hemos esperado cuando empezaron a excavar en Recópolis?
Es una fundación para, digamos, para el hijo de Lobeiguildo, está cerca de Toledo. En el fondo, hasta ahora no sabemos muy bien para cuál haya servido esta ciudad, y con eso no hago otra cosa que repetir las palabras de Lauro Olmo Enciso, catedrático en la Universidad de Alcalá de Henares, que lleva excavando allí como 30 años, ¿no? Y si ustedes se miran, por ejemplo, la planimetría de Recópolis, pueden ver que está muy poco excavado realmente de esta ciudad. Y los edificios que están excavados tienen unos que parecen que son como 100 metros más o menos, a los cuales a este edificio de una longitud de 100 metros se han dado las más diversas interpretaciones. O sea, por un lado se ha querido ver estructuras que pertenecen al palatio, ¿no? A un gran palacio. Por otro lado, se han llegado a otro extremo, que se han dicho son almacenes, o sea, estaban para guardar el trigo. Y yo creo que allí ya se puede ver que la evidencia que hay, las piedras no hablan de sí, siempre hay que ponerlos en un contexto. Y esto lo hace sumamente difícil realmente si no hay una, digamos, una estratigrafía concreta, si no hay más evidencia como epigrafía. La interpretación a veces es muy difícil y puede chocar con la opinión que tenemos, porque podemos leer en la crónica de Viclaro, podemos leer que se fundó una ciudad y tenemos nuestras expectativas, pero si no tenemos más información, realmente las expectativas que tenemos en cuanto a una fundación real en época visigoda y lo que nos da la arqueología a conocer, sí, son dos mundos que chocan, ¿ya? Y entonces yo creo que se puede contestar a esta pregunta sí, de una manera radical, aunque a veces no llegamos a otra conclusión, sino que tenemos que quedar, el resultado, tenemos que aceptarlo como abierto aún. Excelente. A gente tem mais uma pergunta, a gente pode concluir depois dessa, que é a pergunta do Vitor Duarte, desculpa, que diz: a igreja se vincula a tentativas de usurpação do poder monárquico. Por outro lado, assume a hierarquia desse poder. Podemos compreender a igreja no sentido mais limitador ou colaborativo com a monarquia? Então, eu começo. Eu acho que essa é uma questão clássica, né, na historiografia visigoda, de que lado a igreja está. Então, isso, por um lado, a igreja provém legitimidade à instituição monárquica, e, por outro lado, em vários momentos, a igreja, pelo menos setores da igreja, estão envolvidos em tentativas de mudança dinástica ou de usurpação do poder. Eu acho que a primeira questão, e a mais importante para responder isso, é pensar que a igreja faz parte integral daquela sociedade. Então, a igreja não é um corpo estranho, nem está alijada dos conflitos que existem naquela sociedade, que atravessam todos esses grupos. Nesse sentido, a gente pode pensar numa igreja que tem, enquanto institucionalidade, alguma unidade, mas que, ao mesmo tempo, está marcada por divisões internas. Essas divisões podem ser regionais, essas divisões, como alguns vão argumentar, para um período mais inicial, podem ser étnicas, essas divisões podem estar associadas com projetos de poder específico. Então, por um lado, isso, reconhecer a diversidade interna que compõe essa igreja, essa instituição, que, ao mesmo tempo, tenta se apresentar sempre como uma unidade muito sólida, e aí acho que esses vários momentos mostram que essa unidade é um projeto, nem sempre esse projeto consegue ser realizado, mas, ao mesmo tempo, entender que, pelo menos, o grupo dirigente dessa instituição faz parte de um mesmo grupo aristocrático, então, que também está envolvido naqueles mesmos dilemas e naqueles mesmos conflitos. Ou seja, talvez a resposta direta para isso seja
Depende, mas pensando muito nisso, no como que a igreja faz parte daquela sociedade e projeta uma unidade, mas ao mesmo tempo é marcada por uma fragmentação bastante intensa. Excelente. Sabine, quer comentar? No, Ok. es la respuesta del experto en este caso. Ok. No tengo nada que añadir. Ok. Gente, eu queria agradecer em nome da TV PEN, em nome de quem nos assiste, quem vai nos assistir ainda. Enfim, agradeço a professora Sabine pelo aceite, ao Pachá também por ter organizado, costurado a entrevista, pela oportunidade da gente ouvir um pouco a respeito de um projeto editorial tão recente, tão relevante, sobretudo porque a temática que envolve o livro e as pesquisas é de grande interesse e repercussão no campo de estudos do Brasil, a respeito de espaços de poder, relações de poder, e eu diria que para além do Brasil, na América Latina como um todo, para além da Europa, enfim, de outras regiões e continentes. Então, fica o agradecimento, fica, enfim, o nosso registro aqui, e a quem nos ouve e assiste, lembro de acompanhar o conteúdo da TV PEN no YouTube, de ativar as notificações, os sininhos, seguir o PEN, o FRJ e o ERJ nas redes sociais, e, claro, conferir a nossa homepage também, para ficar atento às novidades. Até a próxima. Bom, eu queria só rapidamente agradecer isso, né? Na coordenação do PEN a gente tem essa programação e, no final das contas, foram vocês que sugeriram isso e disponibilizaram esse espaço. Então, agradecer, não foi exatamente um convite, mas que isso tenha aparecido como uma possibilidade me deixou bastante satisfeito. E a outra coisa é fazer a propaganda do livro, que existe em papel, mas existe também em formato digital, disponível de maneiras diversas em formato digital, e agradecer imensamente a Sabine, que topou essa conversa a partir do livro. Eso es, muchísimas gracias también por mi parte. Ha sido un gran placer estar aquí esta tarde con vosotros y felicitaros por el programa y también por los estudios que se están llevando a cabo allí. Y espero que podamos seguir colaborando y que esto no haya sido un evento singular, sino que vamos a seguir promocionando los estudios visigodos a ambos lados del Atlántico, ¿no? Eso sería realmente lo ideal. Bom, eu agradeço as palavras, concordo com os votos, enfim, espero que a gente possa, de fato, continuar as colaborações em termos de estudos, de publicações, e desejo a todos uma boa tarde, enfim, desejo a todos um bom acompanhamento.